Oi, galera, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Hóspedes do Tempo. E antes da gente começar essa conversa bacana, eu vou pedir que vocês façam a inscrição no canal. Eu já expliquei algumas vezes, mas vou explicar de novo. Quando você faz a inscrição, quando você curte, quando você compartilha, você faz o YouTube entender que o algoritmo está acelerado, que esse conteúdo está legal, está sendo compartilhado, então a gente consegue maior alcance. E agora, sem mais delongas, eu vou apresentar a professora Cristina Rohr, que vai ela mesma falar sobre o que ela faz, os projetos. Estamos aqui na UERJ, tá? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é a nossa casa, né? Estou morrendo de saudade, estou louca para voltar. E a casa também do Ronaldo, que está aí atrás da câmera, como sempre. Ronaldo, muito prazer, Cristina. Prazer, obrigada. Obrigada. Nós agradecemos, é muito importante mesmo que a gente tenha essa conversa sobre o seu conteúdo. Então, para começar, você pode falar para mim, assim, o que exatamente você faz? Como é que... Pode começar dizendo como você achou, se encontrou no seu trabalho. Dentro da medicina integrativa, Isso. Né? Eu sinto que eu sempre fui em busca, de alguma forma, da medicina, né? De formas de terapêuticas diferentes, e eu sempre fui uma buscadora. Buscadora da saúde. Tanto que dentro da educação física, eu sempre gostava dos aspectos terapêuticos, da dança-terapia, da dança-educação, de que maneira trazia melhoramentos para o indivíduo através da dança. Né? E a questão de 25, 26 anos atrás, 25, para ser mais sincera, eu tive um problema de família, que o marido teve um câncer, e eu fui obrigada a buscar mais por essa literatura. Ficava debruçada nas bibliotecas, né, livrarias e tudo que era sobre medicina integrativa. E foi quando eu iniciei nesse trajeto. Quando eu comecei a ler, a princípio os médicos tinham dado para ele 3 meses de vida. Ele, um homem de 40 anos. Nossa, muito jovem. Muito jovem. Eu com 2 crianças muito pequenas, 2 anos, 3 anos e meio. Então eu fui à luta realmente para buscar uma outra versão. Não, peraí, a gente tem que tentar ver uma forma de cura, né? Eu achei, na época eu morava nos Estados Unidos, eu fui para a faculdade UCLA, UCLA, né? E lá tem uma vasta material bastante forte em termos de medicina integrativa. Eu pesquisei homeopatia, acupuntura, ayurveda, medicina do som, né, que é bem forte tanto no Canadá como nos Estados Unidos. Na Califórnia, frequências vibratórias e som também. Enfim, foi tanta coisa. Psicologia aplicada à oncologia, práticas diversas, inclusive filmes, posicionamento, espiritualidade ligado. Eu comecei realmente a pesquisar de tudo, né? De tudo, e fui me afeiçoando. Esse ensinamento me levou a uma necessidade de saber um pouco mais sobre física quântica, né? Porque a medicina integrativa se baseia através da física quântica, do campo. Não tem como você explicar o colapso da sua mente, dos seus pensamentos, que geram uma vibração elétrica para o seu coração. Desculpa interromper, mas está lembrando a experiência da dupla fenda? Tem a ver? Dupla fenda tem tudo a ver. Né? Eu acho maravilhoso também. Olha, hoje na aula nós conversamos um pouquinho sobre essas questões da física quântica, sobre as leis da física quântica. Enfim, então somente quando você olha o ser humano subatomicamente, né, quando você olha os átomos do ser humano e percebe que um pensamento que ele teve emite vibração elétrica para o coração, que emite vibração magnética, que se torna uma vibração eletromagnética para os átomos, e você no mesmo segundo começa a vibrar atomicamente aquilo que você pensa, que você sente. Isso pode muito bem tornar uma doença, se for um pensamento ou sentimento ao longo de um tempo, ou se for numa intensidade muito forte. Enfim,
Então, sem os conhecimentos da física quântica, não tem como você conceber essa integração corpo-mente. Interessante você falar, porque assim como a gente pode criar uma doença, a gente também pode buscar a cura a partir desse mesmo mecanismo, né? Mesmo mecanismo. Hoje, inclusive, eu falei sobre isso. Está um pouquinho aqui o desenho da aula. É bem interessante, porque nós, na física quântica, nós entendemos, pela versão do Amit Goswami, né, que nós temos 5 corpos quânticos. O corpo físico, que é a célula, tecidos, o micro, além da célula, vem os átomos, partículas elementares, ondas. Então, o corpo energético, que é o microcosmo do físico, ele que é a raiz que gera a doença. Então, através dessa localização sistemática, constante de uma emoção, pode gerar uma doença do corpo físico, que tem raiz no corpo energético. Tem raiz no corpo energético. E nós temos, através do nosso pensamento, eu diria, nós temos a mente mental e a mente supramental. A mente mental é aquela mente que você trabalha em beta, você está atento, eu estou usando a minha mente mental para conversar com você, articular meu pensamento, ir nas minhas bibliotecas ambulantes do que eu conheço. Porém, esse pensamento constante pode gerar sim, uma doença, né? Se for um pensamento negativo, um trauma, uma dor, uma mágoa, uma tristeza constante. Mas eu também tenho essa outra mente supramental, que é a mente intuitiva, onde eu utilizo de ondas alfa e outras ondas mais puras, né? Delta, teta, gama, ondas mais sublimes, que eu posso fazer um colapso visual. Por exemplo, eu penso na mente mental. Eu visualizo, imagino, eu sinto com o coração, eu intuo com as ondas alfas. Ao utilizar a visualização em ondas alfas, eu tenho um acesso direto de um colapso nos meus átomos. Isso é uma descoberta assim, maravilhosa. Tem 2 médicos que estudam muito sobre isso, que é o Dr. Carl Simonton, da Califórnia, e o Dr. Gerald Epstein, de Nova York, New Jersey, se eu não me engano. Os 2 faleceram, mas o Instituto continua, então, né? Então, quer dizer que, por exemplo, é um exercício constante de meditação, visualização terapêutica, né, que a gente, e até os que as pessoas que guiam, Sim, mas também não tem as guiadas conduzida. também. Então, isso aí a gente pode acessar, né, frequências mais altas. Sim. Realmente. Realmente. Eu me sinto assim, realmente. quando eu faço uma visualização, entendeu? É. Mas assim eu fico pensando, será que eu estou mesmo alcançando? Aí isso já trabalha. Não, alcança. E os átomos, o seu corpo, né? Ele não sabe se aquilo é real ou não é real. Então, você fecha os olhos e visualiza uma imagem, pode até ser uma performance atlética para melhorar, estão usando muito isso no esporte. Quando você fecha os olhos e visualiza, seu corpo sente aquilo como real. Sim. Seus músculos sentem como real, seus átomos mais ainda, né? Então, é uma das formas de se usar a medicina integrativa, é usando a visualização. É uma das, né? Uma das. Poxa, mas você usa outros tipos de terapia, né? Eu trabalho com várias, né? Eu, no caso, eu trabalho com aparelhos de frequências, dependendo do caso, suplementação adequada, alimentação, porque nós somos um conjunto, corpo, mente, energia, supramente, espírito, né? Exato. Nossa conexão com a luz, seja ela qual for. E estar em esse corpo integrado, equilibrado, é muito importante. Então, às vezes, você pode adoecer, às vezes, por um desequilíbrio no seu corpo mental. Tá? Você está com um pensamento constante. Pensamentos acelerados, por exemplo. Acelerados ou constantes. Isso. Que pode gerar uma outra coisa. Isso. Tanto que nós podemos ver que as pessoas que meditam muito, raramente vão ter ansiedade ou depressão. Porque você fica sendo protagonista da sua mente, você não fica sendo levado. É um carro desgovernado. Exatamente. Então, para a própria saúde é importante. Você falou, nós não somos senhores nem da nossa própria casa. Falou uma coisa dessa. Eu sempre fico pensando nisso. Nós não somos senhores nesse sentido, que a gente precisa aprender a controlar o que ele chamava de aparelho psíquico, mas enfim, é o que você está falando, né? Sim. Tem a famosa frase do Descartes, né? Penso, logo existo.
E a gente na física quântica, a gente fala, penso logo me engano. É Porque verdade. você pensa, o que acontece? Você pensa baseado nas suas crenças, nas suas vivências, na sua educação, no seu conhecimento de vida. Então, obviamente, pensar é muito importante, mas você tem que pensar e intuir, e sentir, e perceber, além do óbvio, né? Porque o nosso mundo é subjetivo, na sua grande maioria. A gente passa aqui, nós estamos conversando, mas existe um mundo de subjetividades. E se você só usar dessa mente mental, só usar do pensamento, fica muito restrito. Além de fazer mal para você, fica muito restrito. Quando você medita, você fortalece o músculo. Sabe como é que é? O músculo da intuição. Você fica com mais sensitividade para utilizar a intuição com assertividade. Com assertividade. Eu acho que é isso mesmo Isso o médico, né? O médico que saiba usar da sua intuição, depois grandes médicos falam assim, eu não sei porquê, mas eu tomei esse caminho. Exatamente. Entendeu? Tinha esse, eu escolhi esse. Porque ele usou, e obviamente ele tinha bagagem todo de estudo, que tem que ter, isso é óbvio, mas tem um detalhe a mais que para aquele paciente foi necessário usar. Eu queria saber, lendo o seu material, né, acabei vendo que é constelação. Constelação eu nomeio a constelação como uma das formas de medicina integrativa. Né? Porque, deixa eu só para a gente continuar nesse assunto, eu tenho alguns divisores de água. Física quântica foi um. Jung e a constelação. Aí eu queria que você falasse um pouco da sua experiência com a constelação. Tá ótimo. O Jung era quântico, né? Para mim foi o grande quântico, um dos primeiros grandes quânticos na saúde, né? Que obviamente existiram outros físicos. A constelação familiar, eu entrei em contato com ela também numa curiosidade, estudando epigenética. Na epigenética, a gente compreende que trazemos no nosso DNA não somente as características físicas, mas também comportamento, personalidade, os traumas. Por exemplo, eu tenho um livro de epigenética com netos de pessoas que foram à guerra. Os netos possuem o mesmo tipo de doença, uma disfunção cardíaca, um sistema nervoso assim ou assado, entendeu? Então, tem características específicas devido aos ancestrais nossos. Isso nós trazemos no DNA, isso já é ciência epigenética. Baseado nessa ciência da epigenética, e com muito respeito a ela, eu fui estudar a constelação familiar. Eu falei assim, bom... É um caminho quase que natural mesmo. Uma coisa vai junto da outra, né? Então, quem foram meus ancestrais? O que está em mim que eu estou repetindo e que eu não sei por que eu estou repetindo? Por uma lealdade. Por uma lealdade sistêmica, né? Sistêmica, exato. A constelação familiar é uma terapia sistêmica, fenomenológica, e que é bem interessante você olhar, né? Ter um olhar carinhoso para essas repetições de padrões, né? Para essas vivências que estão em nós, mas que não necessariamente nos pertencem nesse momento presente. Sim, e causa um sofrimento enorme, né? Causa porque um a pessoa sofrimento. com desconhecimento desse padrão repetitivo, Sim. que está lá no corpo, né? Na experiência dele, que acaba reverberando na gente, né? Sim. Por que eu sinto isso? Não está acontecendo nada nessa minha experiência que justifique, não é isso? Exato. E a constelação acaba dando essa possibilidade de olhar. É muito lindo, é só assistindo, né? Só uma para entender. E aí, vamos retomar um pouquinho a questão das frequências, porque na pandemia, por exemplo, eu oferecia todos os dias, durante 2 anos, reiki. Mas algumas pessoas me faziam contato no privado, dizendo que estavam numa angústia muito grande que o reiki estava dando conta. Então, eu tenho uma professora de parapsicologia que fazia frequência, criava, não sei qual a expressão que se fala. Então, ela generosamente
me repassava e eu repassava para essas pessoas, essas frequências. Depois elas davam um feedback dizendo que, nossa, dormi, consegui dormir. Então, você podia mostrar para a gente o aparelhinho? O aparelho que eu uso atualmente é esse aqui, o Q-Coil, né? Mas são vários, existem vários aparelhos, né? Onde nós ligamos nesse receptor aqui, colocamos o aparelho, pode ser no abdômen, não na cabeça. E aqui no celular eu tenho o aplicativo do Q-Coil e eu aciono o sintoma / doença que eu posso ter. E a frequência adequada. E a frequência adequada. Nós somos hertz puros, Sim, né? sim. O ser humano com saúde ele tem entre 58 a 62 hertz. E um ser humano com doença tem, por exemplo, com câncer, ele pode estar com 40 hertz. Então, na hora que a gente modula o nosso campo eletromagnético, nosso campo energético, para uma frequência mais equilibrada, mais adequada, a gente muda o nosso terroir, né, que é a base, que é a essência, que é a raiz, que é o terreno da doença. E ao mudar o terreno, a doença não precisa mais existir, vamos supor, né? Agora, como eu disse, é um conjunto, né? Isso é uma forma de utilizar a mudança do nosso terreno biológico, mas ao mesmo tempo a gente tem que mudar nossa forma de pensamento. Sim, senão não adianta muito. Nós temos que dormir bem, se alimentar bem, tomar suplementos, por exemplo, né? Manter um organismo mais alcalino, fazer atividade física. Então nós somos um conjunto, tudo isso tem que ser observado. Mas aqui a gente pode pelo menos trabalhar as frequências, apertamos aqui, tá vendo? E escolhemos dentre sintoma ou a patologia. A patologia, nesse aplicativo nós temos 10 mil patologias. Se você for olhar câncer. Lugar, imagina que a gente apertamos e só ficamos meia hora, uma hora, se você tiver tempo. Eu costumo assistir televisão, ver meus filmes, meus filmes fazendo o Q-Coil. É muito lindo. Então, são possibilidades. Quando eu fiz o doutorado, existia um aparelho desse imenso, que nós tivemos uma aula desse curso do aparelho, com o computador, com o médico do lado, assessorando, com eletrodos no paciente. E de anos para cá, nós já passamos para algo bem mais simples, né? Algo que você pode ter em casa, que é acessível, e não que elimine, você obviamente vai continuar precisando do médico, né? Mas você pode em casa também fazer um trabalho complementar, que aliás a medicina integrativa ela é complementar à medicina alopática, é importante, é muito importante. Não, a medicina tradicional, moderna, ela toma conta do seu corpo físico, tá? E é exemplar, maravilhosa para isso. E a medicina integrativa, ela olha o corpo energético e tudo que integra o seu ser, né? Então, você pode estar precisando da mudança nos seus pensamentos, a mudança, você pode estar precisando de um trabalho no sua mente supramental, ou seja, meditar, fazer artes, para poder limpar um pouco esse excesso de mente. Você pode estar precisando de um suplemento, de uma acupuntura, de uma homeopatia, de uma aromaterapia, de um floral. Você pode estar precisando de alguma coisa para complementar, você até dar um salto quântico e perceber o mundo de uma maneira diferente. Né? Não tem. Eu estava aqui, não sei se você conhece, mas o doutor Frutuoso. Eu estou agora organizando um livro, com ele inclusive, doutor Frutuoso, doutor Di Biase. Meu Deus! Somos 29 autores ao todo, temos alguns 4 alunos aqui da UERJ, os outros são todos grandes autores, cada um na sua especialidade. Ele é maravilhoso, eu fui ao consultório dele, eu estava com sintomas estranhíssimos, nenhum médico queria encostar em mim. Eu estava com a barriga completamente inchada, estranho. E quando eu cheguei no consultório dele, daquele jeito dele, né, ele já olhou para mim e falou logo uma coisa. E disse, vai ao meu colega que é especialista, mas fica tranquila. Agora,
Vem cá, vamos melhorar essa frequência? Olha, Vai lá no lugar tal, aí me indicou até, vou falar, não tem problema nenhum. Frei Luiz. aham, Então, eu fui no mesmo dia e recebi os cuidados lá e desapareceram todos os sintomas, é. mas eu fui ao especialista, fiz os exames também Sim, sim, e comprovou que sim, realmente não era um é, fenômeno. Eu estava somatizando mesmo sim, um momento muito angustiante que eu estava tendo e a reação estava sendo essa. sim, Como é que pode, né? é. Eu vou pegar o gancho do idoso, dos médicos, enfim. Eu queria te perguntar qual é a sua impressão atual sobre o posicionamento dos médicos em relação a essas terapias. Como é que a resistência é muito grande ainda? Ou as pessoas estão ficando mais abertas a isso? Olha, Ana, eu estudei a maior parte da minha vida no exterior, né? Eu fiz mestrado, depois um doutorado, depois outro mestrado, outro doutorado, tudo no exterior. E trabalhei com medicina integrativa lá fora, né? A sensação que eu tenho, né, uma vez que existe a medicina integrativa dentro de Harvard, desde Olha só, gente. 2001, existe na UCLA desde de 1996, a Faculdade do Arizona desde 1992, se eu não me engano, 2 ou 3. Existe o Instituto do HeartMath desde 1991, que explica tudo isso aqui que eu estou falando. No Brasil, alguns médicos ainda estarem resistentes, a impressão que eu tenho é que há falta de informação. A falta de interesse em se informar. Preconceito mesmo, né? Eu não sei se é preconceito, eu diria que é falta de informação, é falta de ler inglês, francês, alemão, né? Inclusive, eu estava conversando há pouco tempo com um amigo, e ele falou assim, porque o pessoal fala, isso não está cientificamente comprovado. É uma frase que eu fico assim, Essa é uma frase muito comum. abismada. Está cientificamente comprovada. Eu falei, Abismada, e a gente ouve com frequência, e eu penso, não, essa pessoa fala, lê em inglês, francês, espanhol, russo, alemão, japonês, chinês, coreano, polonês, e está o tempo todo, 24 horas do dia, olhando, né, os dados científicos. Então, eu fico imaginando que é uma pessoa realmente com um potencial de conhecimento muito grande. Porque se você não está nesse quadro, você não deve usar essa frase. O que nós temos de pesquisas em russo, eu não leio russo, infelizmente, mas eu tenho um amigo que lê fluentemente, e ele me passa as pesquisas em DNA, em epigenética da Rússia. Olha, você não vai acreditar, entendeu? São coisas assim que nós não temos nem inglês, porque muitas coisas eles não passam. Então a gente tem que ser, ao meu ver, um pouco mais modesto, entendeu? E aquilo que nós não sabemos, nós silenciamos. A constelação, ela entrelaça muito bem com a medicina germânica, né? Do Dr. Hammer, que tem catalogado cada doença, cada tipo de câncer. De mama, na direita é uma coisa, se na esquerda é outra. Se você for destra é uma coisa, se você for canhota é outra. Isso é fantástico. Isso não é suposição, isso está catalogado, pesquisado, comprovado. E falta as pessoas se interessarem. E de toda essa sua experiência, você tem alguma coisa, um momento que você tenha ficado assim, nossa, que você possa ter registrado que foi um momento muito especial nessa caminhada? Eu sei que deve ter tido muitos momentos. Muitos, né? Muitos. Eu fico muito emocionada quando eu percebo que a gente pode, através da medicina integrativa, ajudar alguém. Eu fico assim, eu sinto que essa é a minha missão. Né? E aí você é feliz por estar fazendo exatamente aquilo que você Exatamente aquilo que eu acredito. Então, eu tenho, atualmente, estou com vários clientes, pacientes que estão com câncer, que têm alguma doença congênita. Quando a gente consegue integrar, indicar um tratamento, indicar um médico, e aquilo termina, finaliza com uma boa performance, né? A gente fica muito feliz. Eu diria, isso eu gosto muito também da palestra da Faculdade de Medicina, que eu sinto que é com os jovens, com os alunos, que a gente pode ajudar a transformar. Porque eles ainda estão meio que abertos a ideias, né? Sim, sim. Estão lá muitos anos já congeladinho na caixinha. Não. Eles estão prontos para receber o conhecimento. É maravilhoso. É verdade.
Acredito que você não deva ter uma preferida, que todas elas se complementem, né? As terapias. As terapias. Sim, não, eu trabalho com alinhamento energético há Aí, tá vendo? anos. Vou morar com você. É, eu digo que Caramba, meu carro-chefe é o alinhamento energético, que eu sou já formada há 18 anos. Né? Mas eu mesmo dentro do alinhamento energético, eu com essa visão do meu doutorado em medicina integrativa, eu entendo a necessidade de integrar, entendeu? Então eu termino o meu alinhamento, peraí, mas não deixa de ir no homeopata, não deixa de procurar um psicólogo, vamos trabalhar isso, porque o tratamento integrado, Lion's Mane, eu praticamente recomendo para todo mundo. Lion's Mane é esse cogumelo novo, né? O queridinho do cérebro. É um cogumelo medicinal que trabalha na concentração, foco, depressão, ansiedade e novas conexões de neurônios. Nossa, Para mim, esse é que é o fator mais importante, né? Se você está fazendo um trabalho de mudança, que mude o campo eletromagnético da pessoa, se ela puder mudar o cérebro ao mesmo tempo, né? Porque o cérebro é um músculo, se você só usa de uma maneira, só trabalha, a neuroplasticidade. Exatamente. Pronto para Você compra na internet hoje em dia, né? Nos Estados Unidos você compra em qualquer farmácia. Lion's Mane, é o Juba de Leão. Juba de Leão. Não precisa nos Estados Unidos, nem aqui precisa. Você compra. Tem várias farmácias de manipulação também já vendendo. É fabuloso o Lion's Mane. E cada vez eu fico mais ainda abismada com as pesquisas que vêm em cima do. Aliás, todos os cogumelos. Né? Eu gosto muito dos cogumelos de modo geral. Ainda estou iniciante no estudo, já li bastante, mas ainda pode colar. Mas o Chaga, Lion's Mane, Reishi, todos eles são tão bons, até para o câncer mesmo. Né? Você vê que civilizações, comunidades que comem muito cogumelo, praticamente não tem câncer. Né? No Japão, por exemplo, tem. Então, os cogumelos são uma nova da medicina integrativa. Eu vou ter um autor escrevendo, que é uma doutora, ela sim, é bambambam em cogumelo. Ela vai escrever um artigo nesse livro que eu estou lançando. Eu diria que eu sonho com o futuro, né, que a gente possa integrar, respeitar mais e integrar para o benefício da população, de todos. Né? Nós somos melhores quando juntos. Então, se eu não sei de algo, mas eu posso indicar a você que sabe, né, se a gente pode compartilhar, dividir, unir, para mim seria fundamental, não só na saúde, mas na educação também, né, que a gente possa unir mais, cooperar mais e competir menos. Competir menos. Né? Eu acho que um dos grandes problemas da atualidade é essa competição irracional até, porque acho que não dá para todo mundo, né? Sim, tem bastante. E a comparação, né? Agora todo mundo se compara muito. A própria rede social que tem muitos benefícios, a gente está aqui gravando um programa que vai para a internet. Mas infelizmente tem um outro lado, que é o lado das pessoas colocarem coisas que são mentiras, postarem situações que são. Porque aquele negócio, você está num lugar e está feliz. Você não vai nem lembrar de tirar foto para postar. Não vai. Você está tão envolvida. Você vai estar vivendo. Você está vivendo. Isso? É isso aí. Olha, estou apaixonada, de verdade. Estou arrepiada. Gratidão, Ana. Minha aula é aberta para projeto de extensão, para qualquer um que queira vir. Em cada aula eu dou uma meditação diferente, ou um alinhamento energético, ou uma constelação. E eu falo um pouquinho antes sobre física quântica, medicina integrativa, a gente une a teoria com a prática. Toda aula você sai daqui de alguma maneira. Hoje a gente trabalhou breathwork, que é a respiração em forma de terapia. Então, todo dia tem alguma forma aqui de terapêutica. Caramba, então eu vou pegar o seu contato com o Ronaldo. Por favor. E virei aqui te perseguir no bom sentido. Vai ser um prazer, Ana. Obrigada. Cristina, sabe? Eu acredito que esse conteúdo vai mexer com muitas pessoas e também fazer algumas pessoas pararem para pensar, né? Sim. Em coisas que elas não tinham pensado ainda. Sim. E eu quero te agradecer de coração, porque são conteúdos assim que ajudam muito as pessoas e vão além
Não é nem entretenimento, é uma coisa da alma mesmo, de autoconhecimento. Acho que é essa palavra que eu queria. Né? Para que aconteça o autoconhecimento, para que aconteça a autocura, né? O autoamor, desenvolver esses comportamentos de auto-perdão, porque é na culpa que muita coisa acontece. Né? Também. Então, eu quero te agradecer muito, de coração. Namastê. Foi um prazer muito grande. Parabéns a vocês. Parabéns a você por trazer esse conhecimento. Que provavelmente vai ficar sempre melhor, tá? E que bom. Obrigada. Você vem trabalho aí, que vocês estão trabalhando em colaboração com todos, tudo, né? É um livro? Sim, é um livro que vai ser lançado no final do ano, com vários autores, e a gente falando, explicando sobre física quântica, medicina integrativa e várias temáticas dentro da medicina integrativa. Maravilha. Gente, olha só, eu não preciso nem dizer para vocês da importância do que a gente escutou aqui hoje. É uma conversa maravilhosa. Então, eu só vou reforçar o pedido de que vocês façam inscrição no canal, que vocês assinem, ativem o sininho, e que, se der, compartilhem com seus amigos, tá? Essa informação e esse conteúdo. E já que agradecemos a Cristina, vamos agora deixar com ela para divulgar as suas redes. Ok, Ana. Acredito que o Instagram seria mais correto, né? Mais rápido, mais fácil. ROHR.Cristina. ROR.Cristina. Lá vai estar descrito também, na descrição vai ter o seu site. Meu site, acredito que tem meu telefone para WhatsApp, ali tem todas as informações. Creio que sim, creio que está tudo lá. Senão eu vou colocar. Tá bom. Tá. Então, olha só. Grande beijo. Muito obrigada, Ana. Tá? Obrigada mesmo. Grande beijo mesmo. Beijo na alma, beijo no coração. No seu também, obrigada. Sucesso. Eu vou vir sim fazer uma aula sua assim. Com prazer. Tá? Com prazer. Então vamos dar um tchau. Até a próxima, gente. Um beijo aí. Tchau, tchau. Tchau, Ronaldo.